Graça e paz, irmãos, irmãs, você que se encontra aí na sua casa, na companhia dos seus. Nós estamos tristes por ver esse galpão vazio, nós estamos sentindo saudade da comunhão presencial, nós entendemos, temos convicção de que esse distanciamento ele é necessário nesse tempo e também temos esperança de que em breve, muito breve, tudo vai voltar ao normal, a gente vai poder conviver uns com os outros como sempre fizemos. O nosso texto de hoje é 1 João, capítulo 4, do verso 7 até o verso 21. Nós estamos continuando a nossa série A Vida no Espírito. O tema central aqui desse texto é o amor. Do início ao fim, João está falando do amor. E refletindo sobre essas palavras do apóstolo, nós podemos constatar, dentre outras coisas, que essa pandemia, ela se apresenta como uma oportunidade de nos amarmos concretamente. Dentre outras coisas, ela se apresenta como essa grande oportunidade que a gente tem de demonstrar o amor do nosso Deus. Eu queria convidar você a ler comigo apenas 2 versos, o verso 7 e o verso 21. Então, se você está com a sua Bíblia aí aberta, ligada, você pode ler comigo. O apóstolo diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Que Deus abençoe a sua palavra mais uma vez. Eu gostaria de propor que o amor concreto, ele é a dinâmica da vida no Espírito. E em 1 João 4, de 7 a 21, nós encontramos 4 verdades sobre esse amor. E é exatamente sobre essas verdades que eu gostaria que refletíssemos um pouco. A primeira verdade é que o amor, ele tem origem em Deus. João diz claramente que Deus é amor. Pai, Filho, Espírito Santo se amam eternamente. E eles nos criam à sua imagem e semelhança para que nós também amemos. Então, quando nós amamos, nós estamos refletindo exatamente aquilo que Deus é, porque Deus é amor. Então, mais do que uma ciência, o amor é uma experiência. E essa experiência, ela é desfrutada nas relações. Nós amamos quando nos relacionamos uns com os outros. O apóstolo também afirma que Deus nos amou primeiro. Ou seja, foi a Trindade que tomou a iniciativa de nos amar. E foi exatamente graças a essa iniciativa da Trindade que nós nos tornamos pessoas habilitadas a amar também. Então, por que nós amamos? Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. A segunda verdade é que o amor é manifesto em Jesus. João diz para a gente que o Pai envia o seu Filho ao mundo com um propósito, com um objetivo. Com o objetivo de morrer por nós. Assim, o envio e a morte do Filho unigênito revelam o amor de Deus, o Pai. Todos nós conhecemos muito bem João 3,16, porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a manifestação do amor. É dessa maneira que o Pai expressa o seu amor por nós. E o apóstolo também afirma que o Filho se entrega para a nossa vida, se entrega para a nossa propiciação e se entrega para a nossa salvação. Isso é muito importante para a gente. É fundamental que compreendamos muito bem isso. De acordo com o John Stott, o amor que motiva essa entrega é aquele do autossacrifício, aquele que procura o bem do outro antes do seu próprio. É esse amor que Jesus revela a cada um de nós ao se entregar por nós na cruz. Assim sendo, Jesus se tornou, nas palavras de João aqui, o Salvador do mundo inteiro. Por quê? Porque ele levou às últimas consequências o seu amor por nós. A terceira verdade é que o amor ele é apropriado pela confissão. Parece um pouco estranho, mas eu vou explicar o que João está querendo dizer com isso. João diz que Jesus precisa ser confessado publicamente. Então parece que o testemunho dos apóstolos acerca da pessoa, da obra de Cristo, bem objetivo, é o primeiro momento, é a primeira palavra que a gente escuta. E à medida que a gente ouve sobre esse amor concreto de Jesus por nós, o Espírito Santo também testemunha ao nosso coração desse amor. E isso nos leva a confessar, isso nos leva a exercitar a nossa fé, colocando a nossa confiança em Jesus, na sua pessoa, na sua obra, em tudo que ele realizou na cruz por nós. Mas o apóstolo também afirma que o efeito dessa confissão, é a confiança. O que acontece quando nós confessamos que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é o nosso Senhor, que a partir de agora nós vivemos para Ele? Nós somos tomados por uma confiança nesse amor de Deus. E essa confiança nesse amor que é eterno, nesse amor que é inabalável, nesse amor que é constante, nesse amor que é perfeito. Esse é o amor de Deus. É nesse amor que nós confiamos. E a quarta e última verdade é que o amor deve ser imitado. João diz que os amados por Deus, eles amam uns aos outros. Isso porque o amor recebido é amor também doado, repartido, compartilhado. O apóstolo também afirma que os amantes de Deus, invisível, devem amar os irmãos visíveis. É impossível afirmarmos que nós amamos a Deus a quem não vemos, se nós somos incapazes de amar os nossos irmãos a quem nós vemos. Então, o amor que vale para João é esse amor concreto, esse amor que se traduz em gestos, e gestos muito específicos na direção das pessoas que estão próximas a nós. E aqui tem um detalhe que ressalta do texto. Quem diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, mente, é mentiroso. No capítulo anterior ele diz que quem odeia é homicida. Aqui ele está dizendo que quem odeia é mentiroso. Então a gente aprende com muita clareza que amor não combina com ódio. O amor a Deus, o amor ao irmão, não dá lugar para o ódio no coração. Então nós não podemos dizer que amamos a Deus, que amamos os nossos irmãos, se de alguma maneira o ódio é o que sai de nós em relação ao nosso próximo. Por fim, João declara que o amor mútuo, ele é a evidência da permanência de Deus nos seus amados.
é à medida que estes amam uns aos outros, o amor de Deus vai se aperfeiçoando neles. À medida que eles vão se amando concretamente, com gestos, o amor de Deus neles vai sendo aperfeiçoado. Bom, e aí? Na pandemia, nós amamos a Deus amando concretamente quem está próximo a nós. O que eu fiz durante esses dias? Eu procurei ouvir um pouco as pessoas, eu lancei algumas perguntas nas redes sociais para ouvir a opinião de alguns irmãos, de algumas irmãs, de pessoas conhecidas, sobre como é que nós podemos amar concretamente nesse tempo de pandemia. E eu compilei aqui as respostas que obtive e quero compartilhar com você. Nós amamos concretamente em tempo de pandemia ficando em casa, se possível, ou liberando para casa se nós temos funcionários e isso é possível. Nós amamos em tempo de pandemia ligando uns para os outros. É melhor ainda se for por FaceTime, por ferramentas parecidas, aplicativos que nós temos nos nossos celulares que nos permitem ver uns aos outros. E eu aprendi que nesses dias nós estamos recolhidos, mas nós não estamos excluídos socialmente. Então nós podemos, utilizando esses aplicativos, minimizar um pouco a saudade e nos relacionarmos com quem a gente ama. Nós amamos em tempo de pandemia também servindo os de dentro e os de perto de casa. Foi curioso demais porque uma das pessoas que respondeu essa pergunta disse assim, que o marido ama a esposa fazendo pipoca para ela e levando no sofá. Olha só, que gesto bem simples, bem singelo, mas que traduz sim amor. Outros disseram, vários falaram isso, que a gente pode se colocar à disposição das pessoas mais idosas para fazer compras para essas pessoas, e é verdade, isso é possível. Nós amamos, em tempo de pandemia, socorrendo familiares e amigos em dificuldade financeira. Tem muita gente que vai ficar se já não está em dificuldade financeira. E nisso nós precisamos lembrar que socorro é para quem precisa e não para quem merece. Tem muita gente que nesse tempo diz assim, olha, eu guardei, eu tenho reserva e você não guardou, você não tem reserva, o problema é seu. Não é hora de ficar discutindo isso, não é hora de ficar acusando ninguém por ter vivido de uma forma ou de outra. É tempo de socorrer, é tempo de colocar aquilo que nós temos sobrando à disposição dos nossos irmãos. E mais, talvez aquilo que nem tenhamos como sobra, mas que a gente vai tirar do que a gente tem mesmo e vai colocar à disposição dessa pessoa. Nós amamos em tempo de pandemia, suprindo necessidades básicas de marginalizados. Deram uma ideia muito interessante, fazer kits de higiene, por exemplo, e distribuir aos moradores de rua, pessoas em situação de rua. Essas pessoas são tão vulneráveis nesse tempo, tão expostas a tantas coisas, e se a gente puder, de alguma maneira, minimizar o sofrimento dessas pessoas, a gente vai estar sinalizando o reino de Deus a cada uma delas. Nós amamos, em tempo de pandemia, priorizando pequenos comerciantes que nesses dias estão lutando para não quebrar. Não são poucos os relatos que nós temos ouvido de pessoas que têm um pequeno comércio, um pequeno negócio, às vezes perto da nossa casa, e que estão lutando com muita dificuldade. Façamos o que for possível para ajudar essas pessoas, seja divulgando o comércio delas, seja comprando pequenas coisas ali. Isso vai significar muito para essas pessoas. Nós amamos, em tempos de pandemia, colocando dons e talentos
nossos a serviço da sociedade. E aqui nós destacamos especialmente aqueles profissionais da saúde, gente que está lá na ponta, gente que está lidando diretamente com pessoas infectadas. Precisamos cobrir essas pessoas de oração, intercedermos por elas, pedindo a Deus que guarde, que cuide, que proteja, para que elas consigam de fato e de verdade expressar o máximo do seu potencial ali, ajudando essas pessoas. E por último, nós podemos amar em tempos de pandemia, produzindo e compartilhando conteúdos edificantes. Eu pensei em vídeos, lives, encontros virtuais. Pela primeira vez, a juventude aqui da nossa igreja precisou se reunir numa sala virtual. Foi uma experiência muito rica, muito interessante, depois replicada também aos pequenos grupos, e tem sido muito bom. É muito bom saber que pelo menos durante um tempo a gente pode se encontrar com outras pessoas. Mas podemos também produzir músicas, poesias, charges, muitas e muitas coisas com bom conteúdo e disponibilizar para quem está recolhido nesse tempo. É isso. Nós amamos a Deus no amor ao nosso próximo. E o nosso próximo, ele discerne o amor de Deus por ele no amor que nós damos a ele. Por isso, aqueles que amam são teofanias, são manifestações de Deus neste mundo. Seja você, seja eu, sejamos todos nós, isso, manifestações, sinais concretos do amor de Deus nesse mundo. Eu quero te convidar a orar. Você pode fechar os seus olhos aí. Vamos orar juntos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Nós queremos Te agradecer, acima de tudo, pelo Teu amor por nós. Por Jesus ter vindo ao nosso encontro, ter entregado a Sua vida por cada um de nós. Ajuda-nos a perceber, não com a mente, mas com o coração, a profundidade desse amor. E que essa percepção ela possa nos levar a amar radical e concretamente aquelas pessoas que estão próximas a nós. Livra-nos do ódio, tem misericórdia de nós. Não permita com que abriguemos no coração esse sentimento tão perverso. Nós queremos ser habitados, cheios do Teu amor, e queremos ser cheios de tal maneira que esse amor vaze, que esse amor transborde e que possa alcançar as pessoas que estão próximas a nós através de gestos muito concretos. Queremos sinalizar o Teu reino, esse reino que é de amor, às pessoas com as quais nós vivemos. E continua nos fortalecendo, Pai, continua nos dando a graça para viver cada dia nesse tempo de distanciamento, de recolhimento. Ajuda-nos a lidar com as nossas questões da alma, com a tristeza que às vezes vem, e que nós possamos buscar em Ti aquilo de que tanto precisamos. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Nós vamos enviar as perguntas de reflexão sobre esse texto aqui e você tem agora uma oportunidade maravilhosa de conversar em família sobre essas perguntas. Deus abençoe você. Um grande abraço.